Teste por 7 dias grátis a Gigo sem precisar de cartão de crédito e assista os melhores jogos em HD e ao vivo. Salve, salve, futebotequeiro! Rodolfo Gomes na área, junto com Felipe Oliveira, mais uma vez distantes, graças a essa pandemia complicada, ainda mais a gente que mora numa cidade que é a cidade mais atingida do Brasil nesse momento, que é a Grande São Paulo. Então, estamos devidamente distantes e eu gostaria já de pedir a sua opinião, o que você acha desse formato, comente aí, porque é você que manda no canal, e a sua opinião é super importante. Hoje a gente está aqui com um tema que cai como uma bomba no mundo esportivo, principalmente nesse nicho que a gente trata aqui, que é a respeito das TVs que transmitem futebol e tudo mais, que é uma acusação que a Globo vem sofrendo da justiça norte-americana de ter pago propina à FIFA, e eu vou explicar direitinho isso, para garantir os direitos de transmissão tanto da Copa do Mundo, a última que se passou, da Rússia de 2018, como a próxima Copa do Mundo de 2022 no Catar. E não foi uma propina direta, não foi que a Globo chegou lá e pagou algum executivo da FIFA. O buraco é mais embaixo, envolve outras empresas grandes de televisão. Envolve a Televisa, a TV mexicana, que ficou muito famosa aqui no Brasil, porque importou muitas das suas novelas para o SBT, que as transmitiu durante muitos anos aqui no Brasil. Quem não se lembra de A Usurpadora, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Esmeralda e por aí vai. Foram milhares de novelas, eu perdi até a conta do quanto o Silvio Santos se importou lá do México. E também a outra empresa é a Fox Sports, e não é a Fox Sports Brasil, bom deixar claro, é a Fox Sports americana, que teria participado desse conluio. Inclusive a Fox Sports americana teria criado empresas fantasmas, empresas essas que a Globo teria depositado lá o dinheiro para que não ficasse claro o pagamento de propina. É essa acusação, informação do R7, que procurou todas as emissoras que não quiseram se manifestar, até pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Portanto, é uma notícia que é pesada, mas não surpreende tanto, porque a FIFA, por mais que tenha passado esse verniz, desde que o Gianni Infantino, atual presidente da entidade, assumiu após o escândalo do Joseph Blatter, que foi expulso do futebol, se tem esse viés de que a FIFA se tornou um negócio muito mais idôneo, etc. Mas a verdade é só o verniz, porque o interior continua podre, né, Felipe? Cara, segundo informação aí do jornal The Sunday Times, né, jornal inglês, em matéria publicada em março de 2019, há cerca de um ano atrás, a rede de televisão Al Jazeera, que para quem não sabe pertence ao governo do Catar, pagou cerca de 880 milhões de dólares para que fosse comprado ali os votos para que o Catar fosse a sede da Copa de 2022. Ou seja, essa escolha do Catar para sediar a Copa de 2022 já começa de forma totalmente questionável, né, da nossa parte, da parte de toda a imprensa internacional, de toda a imprensa mundial, de ver esses casos se acumulando, né, e sempre envolvendo a FIFA nesse caso, e agora também respingando na Rede Globo, que para quem quer dançar, né, Rodolfão, para quem quer transmitir, para quem quer fazer parte do jogo, a gente não pode acusar, a gente não pode falar, mas realmente não dá para duvidar, né, da FIFA, né, cara? A Copa do Mundo é a principal competição esportiva do mundo, sem dúvida nenhuma, e de futebol mais ainda. E quem que não é a emissora que quer transmitir com exclusividade aqui no Brasil, né? Então, é óbvio que a Globo conhece bem a FIFA e sabe como funciona. Tenho certeza que se a Globo não precisasse pagar nenhum tipo de propina, ela não pagaria para não ter que se envolver com relação a isso. Ela ou qualquer outra emissora. Mas ela se propõe, claro, na acusação, mais uma vez eu não posso acusar, mas se ela se propôs a fazer isso é completamente entendível, e aí eu não estou passando pano não. Eu acho totalmente execrável se isso de fato aconteceu. Mas também não é aquela coisa de tipo, que não sei o que, a Globo. Tenho certeza que qualquer grande emissora aqui no Brasil que pudesse fazer, teria feito mesmo, porque são 5 famílias que regem as grandes mídias aqui no Brasil, todas do mesmo balaio, que não mudam em absolutamente nada, gente da alta elite, que inclusive conduz as informações que o povo sabe ou não sabe. Hoje em dia, graças a Deus, existe a internet, muita gente se informa através da internet, muita gente faz isso bem, outras pessoas inclusive são bombardeadas com fake news e não sabem
às vezes, discernir o que é verdade e o que não é, tem essa questão ruim, mas o caso hoje se duvida muito da imprensa e da grande mídia como um todo pela maneira como ela sempre foi gerida. Então a Globo é apenas a ponta do iceberg, é uma empresa que tem condição de pagar propina, porque tem muito mais dinheiro do que as outras, mas não é um negócio que eu coloco só a Globo lá como se ela fosse completamente suja e as outras certinhas. Isso é muito bom, é muito importante deixar claro, mas que é feio, totalmente execrável, e que agora eu estou completamente curioso para ver aonde vai dar essa investigação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Uma coisa que a gente precisa levantar uma bola aqui, Felipe, que eu vou te pedir a opinião. Isso aqui, se isso for longe, cara, se essa informação for comprovada, a Globo for condenada, isso pode prejudicar a transmissão dela da próxima Copa do Mundo de 2022, o que seria um desastre para a emissora. Você imagina se a próxima Copa do Mundo cai nas mãos exclusivamente da empresa do Edir Macedo, da Record? O que ia acontecer? Isso ia ser uma bomba completa, imagina, cara? Nossa, cara, isso daí seria motivo de parar tudo e começar tudo do zero, cara. É impressionante. Deve ser muito complicado, assim, do ponto de vista ético, esse meio, né, cara? A gente tava conversando em off aqui, como deve ser difícil essas negociações. Tipo, é isso que eu comentei na abertura. Se você quer dançar, cara, você tem que dançar conforme a música. Se você quer participar da festa, você tem que dançar conforme a música, porque, cara, a gente tá vendo aí, segundo a matéria do R7, 880 bilhões que o governo do Catar pagou para os caras votarem lá para escolher o Catar como a sede da próxima Copa, cara. Os estádios são verdadeiros palácios, rios e rios de dinheiro, pessoas morrendo, acusadas ali de trabalhos desumanos até na construção dos estádios. Uma Copa do Mundo que tem esses estádios gigantes, e o Catar não é um país que tem cultura do futebol. Aliás, a FIFA sempre tem adotado essa estratégia nos últimos anos, né, de escolher países onde a cultura do futebol não é tão forte assim, tirando aqui no Brasil, mas sempre construindo estádios gigantescos, deixando verdadeiros elefantes brancos, como foi inclusive aqui mesmo no Brasil, que se taxa como país do futebol, mas tem estádio nada contra os estados, na Amazonas, em Natal, etc, estádios caríssimos, que hoje a gente vê a crise que a gente está, por exemplo, financeira e econômica aqui no Brasil, tá faltando inclusive até hospital, né? Pois é, mas segundo o Ronaldo, para fazer Copa do Mundo não se faz com hospital, faz com estádios, né, cara? Ronaldo que quando soltou essa pérola, vestia a camisa de "a culpa não é minha porque eu votei no Aécio Neves", isso antes das acusações pesadíssimas contra o Aécio Neves se tornarem públicas, né, cara? Com malas de dinheiro rolando. Então, esse é o Ronaldo, né, cara? Inclusive, o Ronaldo ídolo, né? 2002, meu Deus do céu, trouxe o Penta, mas fora de campo foi o cara que falou essa barbaridade, e num momento como esse de pandemia, isso fica ainda mais claro, como foi bárbaro. Hoje esses estádios aí estão servindo de hospital, porque falta hospital para atender as pessoas em meio a isso que a gente está vivendo. E aí, cara, só queria falar uma coisa sobre a FIFA, porque tem outra acusação rolando da mesma justiça norte-americana, que é o vice-presidente da FIFA sendo acusado de ter recebido propina de 5 milhões de dólares para ter votado no Catar lá em 2010. E na Rússia também. Não bastasse isso, quando o Gianni Infantino assumiu a entidade no lugar do Blatter, ele adotou aquele discurso de que a FIFA nunca mais seria a entidade da corrupção e blá blá blá. E aí, na época, quem comandava o Comitê de Ética da FIFA, que era gerido de maneira independente, ou seja, o Comitê de Ética da FIFA, ele tinha voz, ele podia fazer o que ele bem entendesse. Inclusive, ele investigou e expulsou muita gente da própria FIFA, como o próprio Joseph Blatter, que foi presidente da entidade por décadas. Portanto, sim, o Comitê de Ética era comandado por Domenico Scala, ele que ia para cima e investigava. E o Domenico Scala, pouco depois do Gianni Infantino assumir a presidência da FIFA, o que ele fez? Ele pediu demissão. Por quê? Porque o Gianni Infantino ganhou um poder lá, graças a uma mudança de estatuto da FIFA, de poder interferir o quanto ele quisesse no próprio Comitê de Ética, que poderia o investigar. Então ele poderia escolher os profissionais que iriam o investigar. Imagina eu vou contratar, eu vou trazer uma carga roubada do Paraguai aqui e na jurisdição da Polícia Federal vai ser eu que vou escolher o policial que vai me investigar. Isso não existe, cara. Isso não existe, cara. Não existe, entendeu? E é isso que acontece na FIFA. E o Domenico Scala se revoltou e saiu fora. E o Gianni Infantino continua lá, abraçando todo mundo, porque é um cara jovem, bem articulado,
tenta passar essa peste de que acabou a corrupção na entidade. É mais ou menos o mesmo caso do Rogério Caboclo aqui no Brasil, que foi indicado pelo Marco Polo Donello, que se sair do país é preso. Ah, não, porque a CBF agora é idônea e que não sei o que, mudou, bota um rostinho novo lá, mais do mesmo, absolutamente mais do mesmo. E no dia que ele assumiu, eu gravei um vídeo aqui falando a respeito disso. Portanto, tenho batido nessa tecla há muito tempo, aqui a gente, né, cara? Exatamente, isso é igual eu tava falando, cara, isso daí só tira a credibilidade do futebol, né? A gente tá falando da FIFA, cara, o grande escalão do futebol mundial, e, cara, esse tipo de notícia, assim, me dá até um embrulho no estômago de saber que rola tudo isso. É bizarro, a gente começa a pensar várias coisas e a gente talvez nunca tenha provas para comprovar de fato essas coisas, mas isso só tira um pouco do brilho, né? Dá aquela manchada no futebol, de você ver que os caras estão mexendo com a paixão das pessoas, com coisas tão naturais, assim, que é quando surge a paixão pelo futebol, da criancinha ali com o pai, etc. E aí os caras gerem desse jeito, se sujam de corrupção, de dinheiro, enfim, sujo, para interesses pessoais, no fim das contas, né? Esses caras, assim, os caras não vão ter mais a liberdade deles, mas os caras se arriscam por milhões e milhões e milhões de dólares aí, e depois vão morrer, vai ficar tudo aqui. Pois é, cara, e aí, quem fica argumentando pro amiguinho, porque a FIFA diz que o meu time é campeão do mundo, que não sei o quê. Quem que é a FIFA, meu querido? Quem tem que considerar se seu time é campeão do mundo ou campeão de qualquer coisa é a torcida, os torcedores rivais, etc e tal. Agora a FIFA, chancela o nome da FIFA, um documentinho assinado lá, sabe o que quer dizer, meu amigo? Nada, simplesmente nada. Qual a credibilidade, né, cara? Nenhuma, cara, nenhuma. Quem é a FIFA pra dizer quem ganhou o quê? Quem é a FIFA pra dizer, cara, que o Corinthians é ou não é campeão do mundo em 2000? Foi ela que organizou o torneio. É o mesmo campeonato mundial, todo mundo tá acostumado? Não. Você pode achar que o Corinthians foi campeão do mundo em 2000? Pode. Você pode achar que não? Pode. Mas a questão é, a FIFA não pode achar absolutamente nada, porque é uma entidade sem nenhuma credibilidade. Então, se pautar pelo que a FIFA acha, é não ter opinião própria. Qual é a sua opinião, entendeu? Isso é que vale, é mais importante a gente que gosta de futebol, a gente que acompanha, que sabe de história de futebol, é muito mais importante a opinião da massa do que a opinião de uma entidade completamente corrupta como essa, e com isso a gente se despede, né, Felipão? Exatamente, cara, a gente se despede em clima um pouco triste, né, porque cada vez que saem essas notícias, eu fico realmente impressionado, eu fico, caraca, velho, como pode os caras se sujarem desse jeito e sujarem também a credibilidade do esporte que a gente tanto ama, mas é isso, cara, deixem a opinião de vocês aí, a gente vai se falando e vem aí no próximo vídeo com outro tema. Se gostou, deixa um like, porque é importante, se ficou até o final também, né, muita gente sai antes, se ficou até o final, obrigado, e deixa um like aí para que mais pessoas que não são inscritas aqui no canal possam descobrir esse vídeo e fazer parte da comunidade aqui. Demorou? Grande abraço. Valeu. E até o próximo vídeo.